Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática do 12º ano. Vamos abordar o tema que são os complexos. Portanto, os complexos resultam de quê? Do facto de nós não termos nenhum número que ao quadrado dê um número negativo. Então eles inventaram um, ou seja, inventaram um número imaginário, que é o i, que ao quadrado é igual a menos 1, ok? Portanto, como não existe nenhum número que ao quadrado é menos 1, só inventando 1. Então não é que inventaram? E pronto, então agora vamos fazer cálculos, portanto, com números imaginários. Claro que os números imaginários vão ser constituídos por duas partes. Vão ter uma parte real e uma parte imaginária. Como é que eles vão representar? Portanto, eles vão representar sob a forma x mais yi. Portanto, isto é como eu represento o número imaginário. E normalmente atribui-se a letra z ao número imaginário, que é o xyz, não é? Que são normalmente as letras habituais. Portanto, o real de z é a sua parte real, que é o x, e o imaginário de z é só o y, não se põe o i, ok? Não se põe o i. Como é que depois eles se representam? Eles representam-se num diagrama de cartesiano, portanto aqui, em que nós representamos o x é a parte real, o y é a parte imaginária e o complexo corresponde a um vetor. Portanto vai corresponder a um vetor que tem uma determinada coordenada de x e uma determinada coordenada de y. É este plano que está aqui, em vez de designar o plano cartesiano, a gente designa por plano de Argand. É o plano de Argand, pronto. Ok, pronto, agora vamos fazer exercícios. Portanto, eu tenho aqui esta fichazinha, eu até vou pôr de lado, não interessa. Portanto, vou pôr aqui 1. Portanto, a primeira coisa é o mais fácil, é conhecer o complexo, não é? É indicar a parte real e a parte imaginária. Portanto, a pergunta é: indique a parte real e imaginária dos complexos. E agora vamos pôr aqui alguns. Portanto, temos aqui a linha A é z igual a 2 menos 3i. Isto é um bocado de treta. Então a gente vai dizer que o real de z é 2, certo? O imaginário de z é menos 3, não se põe o i. Tão difícil? Não vale nada. Depois, se eu tiver a mentir muito depressa, diz: não falas comigo, está bem, pronto, não falas. Então e o real? Este tem parte real? Ok, portanto o real não tem parte real, certo? Este aqui só tem o i, só tem a parte imaginária. Então o real é 0 e o imaginário de z é menos 3. Então a este complexo nós chamamos um imaginário puro, porque só tem parte imaginária. Imaginário puro é como ele se chama. Vamos agora à linha C e vamos pôr um número real, que é o z igual a 3, já conhecido por nós, não é? Portanto, ele tem parte real, que é o 3, mas não tem parte imaginária. Portanto, é um número real. Não se diz real puro, é um número real, que é como nós costumamos designar. Está bem? O imaginário é 0. Por sua vez, o z igual a 0, portanto, que é um número que só por si esquisito, o 0, não é? Que não representa nada. Então quer dizer que não tem nada de parte real nem nada de parte imaginária. Portanto, o real de z é 0 e o imaginário de z também é 0. Ok, corresponde à origem, não é? É a origem. Portanto, este é só um real. Este nem pomos nome. Portanto, este é um real. Portanto, este z igual a 3 é um número real, não é? Este era o imaginário puro, este era o real.
Pronto, e a questão 1 está. A questão 2 tem a ver com as potências de I, ok? Porque eu digo que o I ao quadrado é menos 1. Então, o que é que eu vou fazer contigo? Vou fazer as potências, vou pôr aqui assim, potências de I. E nós temos que saber determinar o I levantado a 0, o I levantado a 1, o I levantado a 2 e o I levantado a 3. Não é preciso saber mais nenhum, são só estes 4. E nós já sabemos alguns. Porquê? Porque o número levantado a 0, não interessa se é imaginário ou não, dá sempre 1. Então o imaginário também não vai ser diferente dos outros. Portanto, o número imaginário que inventaram, levantado a 0 dá 1. O I levantado a 1 dá o próprio I. Okay? Mas o I ao quadrado foi a grande invenção. Quer dizer, o I ao quadrado inventaram que é menos 1. Ora, matematicamente, então nós conseguimos chegar ao resultado do I ao cubo. Porque o I ao cubo não é mais do que o I levantado a 1 vezes o I ao quadrado, certo? Porque dá-se a mesma base e somam os expoentes. Então vai dar I levantado a 1 é I. Mas o I ao quadrado é menos 1. Então este simplesmente é igual a menos I. E agora tudo repete. Ok? Porque quando tu fores aqui para o I à quarta, não vale a pena porque ele vai repetir. Porque I à quarta não é mais do que o I ao quadrado vezes o I ao quadrado. Então volta a dar 1 outra vez. Então e o I à quinta? Repara que tu podes obter o seguinte multiplicando por I o anterior. Porque é I à quarta vezes I. Portanto este vai dar I outra vez. Agora multiplicas por I outra vez. Para o I à sexta. E dá I vezes I dá I quadrado. I ao quadrado é menos 1. Portanto isto vai repetindo. Então temos duas formas diferentes de nós. Portanto, o I à sétima acaba por ser o I à sexta vezes I, portanto dá menos I. Portanto, então, o que nós sabemos é que o I elevado a qualquer coisa que está aqui, basta pegar nisto e saber qual é o resto da divisão por 4. É o resto da divisão por 4. Isto é como as pessoas explicam. E também posso dizer que é a forma como se deve fazer quando não temos uma máquina de calcular. Mas quando temos uma máquina de calcular connosco, eu já te explico como é que isto se faz. De qualquer forma, vamos ver. Imagina que te dão calculo, portanto agora calculo. E agora imagina que a gente tem I levantado a 23. A que é igual? Como é que eu vou fazer isto? Então vou estar agora a fazer este esquema até chegar aos 23? Não. O que é que eu faço? Epá, eu vou sempre utilizar a máquina. Pá, mas pronto, mas podias... Não vou ser. Vou fazer 23 e vou dividir por 4. Pronto, a malta precisa de saber a tabuada. Se não tiveres a máquina, precisas de saber a tabuada, não é? Agora a gente sabe que 5 vezes 4 é 20, mas 6 vezes 4 é 24. Então é o 5. 5 vezes 4, 20 e sobra 3. Pois é este 3, que é aquele quadradinho. Ou seja, o I levantado a 23 é simplesmente I ao cubo. Ou seja, é o resto da divisão por 4. Vai sempre te dar um destes 4 que aqui estão. Sempre. E tu, se for preciso, escreves I levantado a 0 é 1, I levantado a 1 é o I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I. E se tiveres isto escrito num cantinho, ok, saberás sempre a que é igual. Portanto, o I ao cubo vai ser igual a menos I. Mas eu já te ensino outra forma de fazer. Deixa assim um espacinho. Está tão claro. Isto foi eu que mexi ontem. Nisto. No white balance. E fiz disparate.
Tá? Ok. Então, deixa um espacinho aqui e vamos aqui à linha B. E à linha B vamos fazer o I levantado a 401. 401 com a máquina a gente faz num instante, ok? Sem máquina, é uma seca. Portanto, temos que dividir por 4. Ok? A gente nem sabe, já nem se lembra bem como é que faz esta divisão, não é? Mas vou-te dizer como é que podes fazer com a máquina. Portanto, à mão posso fazê-lo, mas era só para tu veres. Fazes 401, divide por 4. E o que te interessa a ti é só o número que dá. 100. Só te interessa a parte inteira. Portanto, pões aqui 100. Ok? Que é o que dá a máquina. 100 vezes 4 dá 400. Quer dizer que sobra 1. Ok? Só te interessa a parte inteira. É isso. Então, I levantado a 400 é a mesma coisa que eu ter I levantado a 1, que é I. Vamos ao outro. E depois eu digo-te como é que eu faço. Faço de outra forma. C. I à sexta. Só uma pergunta. Sim? Isto é coincidência para dar sempre o valor das unidades? Dar sempre quê? O Tipo, é 23, está a dar. 3. Ah, não, isso é porque 20 é divisível por 4. Está bem? É só coincidência. É isto. Portanto, aqui tens que ser sempre. Enquanto for divisível por 4, anula. Todos os que forem divisíveis por 4, anula. Queres ver? Porque cada I à quarta é 1. Então, também tens I à quarta, vezes I à quarta, vezes I à quarta, vezes I à quarta, vezes I à quarta, isto já dá 20, e depois o que sobra é o I ao cubo, pronto. Está bem? Aqui ias ter I à quarta 100 vezes, não é? I à quarta, I à quarta, I à quarta, I à quarta, e depois faltava o I levantado a 1. Aqui também, aqui sabes que podes. Isto é I à quarta vezes I ao quadrado. Este já não vai dar, este vai dar o 2, dá I ao quadrado, mas pronto, mas o que é que eu faço? Digo assim, olha, faz o 6 a dividir por 4, dá 1 vezes 4 é 4, para 6, 2, pronto, já sabes que é I ao quadrado. Ok? Pronto, e depois I ao quadrado, escreves isto tudo, I levantado a 0, tal, se tiveres isto tudo, não te enganas, e dá menos 1. O último é o I levantado a 100. Aqui é que é igual, nós fazíamos 100 a dividir por 4, epá, e 100 a dividir por 4 dá 25, e dá resto 0. Então se dá resto 0 é a mesma coisa que I levantado a 0. E I levantado a 0 é 1. Vou-te ensinar agora o meu método. Porque quando nós estamos a dividir por 4, só temos 4 restos possíveis. Temos o resto 1. Isto não escreve. Tens o resto 1. Tens o resto 2. Isto são os restos da divisão por 4. O restos. Tens resto 1, resto 2, resto 3 e resto 0. Não tens mais nenhum. Porque resto 4 não, porque dava para dividir outra vez por 4. Quando dá resto 1, o número dá-te qualquer coisa, vírgula 25. Porque 25 é um quarto. Quer dizer que o 1 já não consegues dividir por 4. Quando dá resto 2, vai-te dar o número a dividir por 0,5. Ou seja, dá-te o número 0,5. A dividir por 0,5. Dá-te o número 0,5. Porque é 2 quartos. Porque é o 2 que não consigo dividir por 4. Quando der resto 3, quer dizer que dá 0,75. Porque é o 3 quartos. Quando dá resto 0, então não tens, é como se fosse 0,0, certo? Quer dizer que dá número inteiro. Ok? Portanto, este corresponde ao I levantado a 1, este corresponde ao I levantado a 2, este corresponde ao I levantado a 3, este corresponde ao I levantado a 0, que é simplesmente igual a 1. Ok? Então queres ver que eu faço isto num instante? O 23, o 401, quando eu vou deixar para tu passares, não sei se já passaste. Vou tentar melhorar aqui a cor disto.
Fixe. Então, vou fazer novamente. Olha, o 23, o que eu faço é só dividir por 4. Pegas no 23, divides por 4. E quanto é que deu-se? 0,75. Então, 0,75 é i ao cubo. Só tens que contar nas casas decimais quantos 0,25 tens, ok? Como deu 0,75, pronto, já sabes que este dá i ao cubo, ok? Portanto, este deu qualquer coisa, 0,75. Pegas no 401, divides por 4 e deu 0,25. Então é i elevado a 1, ok? Portanto, porque este deu, na divisão, deu 0,25. Pegas no 6, divides por 4, 6 dividido por 4, dá-te 0,5. Este é 0,25 mais 0,25, as casas decimais, então dá i ao quadrado, ok? Quer dizer que este deu aqui 0,5. Se pegares no 100 e dividir por 4, dá 25, resto 0, portanto deu 0,0, quer dizer que é o próprio, é 1, é i levantado a 0, que é 1. Portanto, este deu 0,0, ok? Sim, portanto é uma forma rápida de ver. Portanto, se eu te der um número gigante, por exemplo, tal, assim, uma coisa maluca, e faz assim, dividir por 4, eu já sei que isto dá i ao cubo, ok? Portanto, por mais disparados que eu ponha para aqui, olha, estou até pôr com vezes aqui, pronto, tenho este número, está aqui, divido por 4, 0,5, dá i ao quadrado, ok? Portanto, muito fácil de fazer, é só contar quantos 0,25 tens. Se tens 0, casas decimais, não há casas decimais, dá levantado a 0. Se tens 0,25, está levantado a 1. Se tens 0,5, está levantado a 2. Se tens 0,75, está levantado a 3. Pronto, é assim, para mim, é a forma mais fácil e rápida de resolver. Agora vamos ver o quê? A norma de um complexo. Como o complexo tem a correspondência com um vetor, vamos ter de saber calcular a respectiva norma. Portanto, então, calcula a norma. Calcule a norma. E a norma é fácil. A gente costuma representar por módulo de z, ou seja, é a norma do vetor z, e não é mais do que o teorema de Pitágoras, é o raiz de x ao quadrado mais o y ao quadrado. Portanto, isto é a norma de um vetor. Mas eu quero que tu saibas, como nós vamos ver, quando o vetor é um imaginário ou um real, eu não preciso estar a fazer isto, e a norma dele é o número que ele assume. Vamos ver, então, isso. Então, faz de conta que aqui o a é z igual a 2 menos 3i, e tu, para calculares a norma, não precisas do sinal do vetor para nada, ou seja, do sinal do complexo para nada, ok? É só fazer raiz, esquece o sinal, é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, pronto, ok? É o tamanho do complexo, é a norma dele. Portanto, se isto estivesse em centímetros, está 3, 9, 9 e 4, 13, ele tinha raiz de 13 centímetros, era o que ela tinha, porque a representação dele no plano ia ser 2 unidades de x, certo? E 3 unidades de y, 1, 2, 3. Portanto, ia ser este vetor que está aqui, isto ia ser o nosso z. E a este pontinho que está aqui assim, nós chamamos o afixo. Afixo. É o pontinho que representa o complexo no plano de Argand. Ok? E pronto, por isso é que é o teorema de Pitágoras. Ok? Como é que a gente calcula a hipotenusa? É a raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok? Sim? Pronto, vamos então ao B. E o B... Isto eu quero que os meus alunos façam rapidamente. Isto é um complexo que só tem parte imaginária. E se ele tem parte imaginária, ele vai ficar sobre o eixo do x ou sobre o eixo do y, consoante tenha parte real ou parte imaginária. Se só tem parte imaginária, vai ficar em cima do eixo do y. Então eu não quero que façam contas. O módulo de z é 3, porque ele está a 3 de distância da origem, certo? Porque onde é que ele vai ficar? Portanto, ele está algures aqui, está aqui a origem, eu conto 1, 2, 3 e ele está aqui em baixo. Este é o afixo dele. Portanto, qual é que é o comprimento que ele tem? Tem comprimento 3. Ok, portanto aqui é que estava o meu z, aqui no 3. Portanto, não é preciso fazer conta, podes fazer. Só que ficavas com raiz de 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ficavas com raiz de 9, que é 3. Não vale a pena. Quando é um imaginário puro ou um número real, a norma dele é o número que lá está sem o sinal. Z igual a 3 também.
também não custa nada, isto é um real. Pronto, onde é que este ficava? Este ficava aqui assim, 1, 2, 3, não é? Ficaria aqui, este, ok? E qual é o módulo dele? É igual a 3. Por sua vez, o complexo 0, z igual a 0. Este não tem comprimento, o módulo de z é igual a 0. Okay? Portanto, tens aqui todas as situações possíveis. Um que tem x e y, um que tem só y, um que tem só x e um que não tem nenhum. Ok? E estamos. Ok? Agora vamos resolver equações com números complexos. Ok? Equações com números complexos. Em equações do género. Imagina. Eu quero saber, tipo, igualdade de complexo x mais yi igual a 2 menos 3i. Como é que eu resolvo isto? É muito simples. É simplesmente um sistema em que tu vais pensar de forma separada na parte real e na parte imaginária. Então, a parte real é o x tem que ser igual a 2. A parte imaginária é o y é igual a menos 3. Treta. Ok? Portanto, não custa nada. Certo? Portanto, não é nada de especial. Se eu puser assim uma linha B, x mais 3 mais y menos 2i igual a menos 3, por exemplo. Outra, vou esperar por ti. Está fixe? Vamos então. Então, é fácil, basta agarrar na parte real, que é o x mais 3, e igualar à parte real do outro lado. O outro lado não tem parte real, portanto é 0. E agarrar no y menos 2 e igualar à parte imaginária que está do outro lado, que é menos 3. Ok? Não se põe o i. Ok? É só isto. Pronto. Então, a solução será x igual a menos 3 e y igual a menos 1. Pronto, mais um feito. C. Agora é x mais y igual a 0. Portanto, estes exercíciozinhos que eu estou a fazer contigo são muito bons para começar a estudar e para, quando estás a preparar para exame, relembrar os conceitos. Ok? Rapidamente eu relembro os conceitos todos com estes exercícios que estão aqui, porque é quase que um exercício de cada. Bom, então o que é que este tem? Este não tem parte real nem parte imaginária, é x igual a 0 e o y igual a 0. E temos aqui então a solução. Ok? 5. Agora é representar geometricamente. Represente geometricamente. Não se tem acento. Eu pus acento sem querer. As palavras acabadas em mente não se podem sentar. Não tem acento. Bem, represente geometricamente o quê? Portanto, o Z nós designamos que é o complexo, certo? O Z barra, que é uma barrazinha em cima, nós representamos, é o complexo conjugado. Já vemos como é que o obtemos, conjugado. O menos Z, fácil, é o complexo simétrico. E o complexo menos Z barra é chamado o complexo simétrico do conjugado. Ok? Vamos então identificá-los aqui a vermelho como matéria. Portanto, temos o complexo Z, que é o x mais yi. O conjugado é exatamente o mesmo que o complexo, mas com a parte imaginária
contrária, ao contrário ao simétrico, é o x menos y. Ou seja, só troca o sinal da parte imaginária. O simétrico é aquilo que nós estamos habituados, fazemos mesmo menos tudo. Pronto, era menos o complexo todo, ou seja, menos x, menos y. Ok? E o simétrico do conjugado é pegar, portanto, este é o menos z, este é o menos z barra, este é o z barra, atenção que eu pus z barra, menos z barra. O menos z barra é o simétrico do que está do z barra, portanto é menos x mais y. Vamos agora, vou dar aqui exemplo do complexo A, aqui z igual a 2 menos 3i, e vamos representar todos, 2 menos 3i. Okay? Só necessitamos, pois, fazer aqui os eixos, é 2 de parte real e 3 de parte imaginária, mas para baixo. Ok, deixa-me dar aqui um cliquezinho. 1, 2, 3 e pronto, e temos aqui então o complexo, portanto será esta setinha. Isto é o nosso z. Ok, vamos precisar deste e deste. O z barra é tem a mesma parte real e a parte imaginária é contrária, vai ser este aqui assim. Este é o nosso z barra. Portanto, z barra, se eu quisesse aqui assim, z barra é 2 mais 3i. E agora os simétricos dele, é fácil. Portanto, este aqui assim, que vai ter aqui, é o simétrico do z barra. Este está aqui para cima, é o simétrico do z. Ok? Portanto, o simétrico de z é trocar o sinal de ambos, é menos 2 mais 3i. O simétrico do conjugado é olhar para o conjugado, que é este aqui, e trocas o sinal de tudo. Menos 2, menos 3i. E vais ver os afixos dele, estão exatamente nos pontos. Aqui é o 3, aqui é o menos 3, aqui é o 2, aqui é o menos 2. E já está. Okay. Tá. Quando pudermos continuar, diz que se calhar isto foi rápido. Tá ok? Cara, então o menos z barra é o do lado de baixo. É o menos z barra, é o daqui de baixo. Falta aqui o menos. Bem visto. Isso mesmo. É o z, o menos z, o z barra e o menos z barra. Faltava o menos. Isso mesmo. Portanto, isto são vetores. Okay? Acabam por ser vetores. Então, agora vamos a um imaginário puro, que é o z igual a menos 3i. Z igual a menos 3i. Pronto. E agora vamos representar, pois, o seu conjugado. É o 3i, é só trocar a parte imaginária. O menos z, portanto, é 3i também, neste caso são iguais. E o menos z barra será, pois, menos 3i. Okay? Quer dizer que vamos ter aqui igualdade de alguns. Portanto, se nós fôssemos fazer a representação gráfica, portanto, no plano de Argand, só temos que contar 1, 2, 3. Temos aqui 1, 2, 3. Aqui. Ok. Aqui é o menos 3. Aqui é o 3. Então,
este era o z que vai ser igual ao menos z. Não, o z que vai ser igual é com o z. Enganei-me aqui. Ah, não, está bem, está bem. O z vai ser igual ao menos z barra. E o que é 3i, o 3i é o z barra, que vai ser igual ao menos z. Ok. É fácil, o conjugado é só fixar que só troca a parte imaginária. Pronto, o simétrico é aquilo que nós estamos habituados, trocamos o sinal a tudo. Tá? Mas nestes gráficos também ensinam os eixos coordenados de x e y. Não, este é o eixo real e este é o eixo imaginário, é como se chama, ok? Tem outro nome. Por isso é que se chama plano de Argand, tem um outro nome, não é? O eixo do x e o eixo do y. Acaba por ser o eixo do x e o y, só que o x é o designado eixo real e o y é o designado eixo imaginário. Por isso é que não se chama plano cartesiano, ok? É o plano de Argand, ok? Bem perguntado. Então, vamos, também não tens muito mais tempo, mas eu depois, os que são continhas, eu faço, tu apesar de ires embora, eu faço o vídeo dos que têm cálculos, para te ensinar a fazer cálculos com eles. Vamos só então fazer, portanto, o C, que é rápido, que é Z igual a 3, portanto também não custa nada. Este aqui, o conjugado não altera, porque não tem parte imaginária e continua a ser 3. O simétrico é que passa a ser, portanto, menos 3, ok? Que troca tudo. E o simétrico do conjugado também é igual a menos 3. E aqui para fazer a representação gráfica basta o eixo real, ok? Portanto, basta a parte real, é contar 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, para trás. Pronto, aqui é o 3, aqui é o 3, menos 3. E pronto, então aqui é o z, que é igual ao z barra. E aqui o menos z, que é igual ao menos z barra. Ok, e temos. Pronto, e por último é o 0, que não tem nada que enganar. Que é o z igual a 0, em que é tudo igual. O z barra é 0, o menos z é 0 e o menos z barra também é igual a 0. Portanto, a representação gráfica seria a origem. Ok. Portanto, e aqui tínhamos a situação do z igual ao z barra igual ao menos z igual ao menos z barra. Só nesta situação é que temos isto, quando de facto o complexo não tem parte real nem parte imaginária. É o vetor nulo, corresponde ao vetor nulo. Pronto. Agora, se calhar não vais ter tempo, pronto, mas a 6 é que é a situação em que se faz os cálculos com os números complexos. Mas tens de ir, não é? Está bem, então eu gravo depois esta parte, continuo a gravar. Podes ir então. Beijinhos, tudo bom? Tá, tchau, tchau, que eu vou continuar a gravar. Até logo. Com licença. Bem, continuando, vamos então agora portanto, aplicar os cálculos, portanto, envolvendo complexos, chama-se na forma algébrica. Portanto, eu não referi, mas esta forma de representação que está aqui, portanto, é a forma algébrica. E como nos estamos a aproximar da matéria seguinte, que é os complexos na forma trigonométrica, vamos então formalizar e dizer, olha, esta é a fórmula algébrica, não é fórmula, é forma algébrica, é forma, ok? E não fórmula. Fórmula é a fórmula 1.
forma algébrica, é esta que está aqui. Portanto, vamos efetuar cálculos de complexos, não é? Portanto, cálculos, utilizando operações, as operações, portanto, aritméticas que nós estamos habituados, mas utilizando, portanto, complexos. Então, vamos utilizar simplesmente dois complexos, que é o Z1, que é igual a 2 menos 3i, e é o Z2, que é igual a 1 mais 4i. E agora vou efetuar todas as operações que eu indicar aqui, mas com números complexos. E vamos fazer então a soma dos complexos, o Z1 mais o Z2. Ok? Aqui isto é igual. Portanto, não tem nada que enganar. É 2 menos 3i mais 1 mais 4i. Como é que eu somo os complexos na forma algébrica? Somo as partes reais, portanto isto é o 2 soma com o 1, mais, e agora soma as partes imaginárias, que é o menos 3 mais 4, menos 3 mais 4, e depois ponho o i no final, ok? Ou seja, isto vai dar igual a 3 mais 1i, ou seja, 3 mais i. O que eu costumo dizer, não devia dizer isto, mas é que isto é como se fosse um x, não é? Isto é como se fosse, vou pôr a lápis, é como se fosse um menos 3x. Então, em vez de ser x é i, é como se fosse uma incógnita. Estão a ver? Então, isto era como se eu tivesse 2 menos 3i mais 1 mais 4i, e os cálculos que eu fazia, se isto fosse um x, era 2 e 1 dá 3, menos 3x mais 4x dava mais x, mas não é x que eu tenho, é mais i, ok? Portanto, pensem se quiserem desta forma, que iriam pensar e resolver bem. A linha B é o Z1 menos o Z2, portanto é a subtração. Ao fim e ao cabo, isto é somar o complexo com o simétrico do segundo complexo. Somar o complexo 1 com o simétrico do complexo 2. Portanto, vou pôr aqui, é o 2 menos 3i menos 1 mais 4i. Fazemos o quê? Olha, vou fazer deste formato, que é muito mais fácil. Ficam 2 menos 3i, menos 1, menos 4i, muito simples. Portanto, 2 menos 1 dá 1, menos 3, menos 4, menos 7i. Ok? E já temos, então, o complexo, a subtração, se quiserem, de números complexos, para mais que somar o complexo com o simétrico do segundo complexo. C. Temos o produto. Z1 vezes Z2. Como é que nós fazemos? É igual, é como se fosse um x, ok? É como se fosse um x. Portanto, eu vou fazer 2 menos 3i e vou multiplicar pelo 1 mais 4i. Agora tenho que fazer a propriedade distributiva. E o i vai funcionar como se fosse um x. E quando eu fizer x vezes x, dava x ao quadrado. Só que aqui i vezes i vai dar i ao quadrado. Então vou fazer a propriedade distributiva para tudo, ok? Este com este, este com este. E depois a chatice é quando chegar a esta parte aqui, mas é como se fosse um x. Portanto, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8i, era como se fosse 8x, estão a ver? E agora, menos 3i vezes 1 dá menos 3i, e menos 3 vezes 4 dá menos 12, e i vezes i dá i ao quadrado. Ok? E agora vou continuar. E agora, qual é que é a novidade? Portanto, posso pôr aqui 2, vou fazer devagarinho, mais 8 menos 3, portanto dá 5i, e aqui é que é a novidade. Portanto, que não é novidade, porque a gente já sabemos quanto é que é o i ao quadrado. Se a gente for ver aqui, portanto, a gente começou a dizer, olha, o i ao quadrado é menos 1. Pois é, quando um número tiver o i ao quadrado atrás, quer dizer que a gente basta trocar o sinal do número. Porquê? Porque i ao quadrado é menos 1, então isto fica menos 12 vezes menos 1. Eu normalmente nem chego a fazer isto. Tudo que está aqui não é preciso, eu simplesmente sei que isto vai ser 2 mais 5i, e o que é que faz o i ao quadrado? Troca o sinal do número, passa para mais 12. Ou seja, isto no final dava 14 mais 5i. Ok? Mais coisas. Agora é o quociente, envolvendo o quociente Z1 sobre Z2.
Ora, o quociente entre números imaginários, 2 menos 3i, tem uma forma específica de se resolver. E nós apenas conseguimos fazer o quociente se multiplicarmos pelo conjugado do de baixo. Portanto, nós fazemos o quociente e para fazer o quociente não conseguimos só por si fazer isto. Portanto, esta divisão é esquisita. Estou a dividir, é como se estivesse a dividir um vetor por um vetor, é uma coisa esquisita, não é? Mas pronto, qual é a regra? Portanto, é multiplicar pelo conjugado de baixo. Portanto, o conjugado de baixo é só trocar a parte imaginária. E cá está, como a parte de cima é igual à parte de baixo, isto é como se eu estivesse a fazer vezes 1, porque isto, pronto, este cortava com este, portanto, eu ficava tudo igual. Portanto, posso multiplicar por 1, que não vou alterar o resultado, só que agora vou conseguir resolver. E então, vou ter em cima propriedade distributiva, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, menos 8i, ok? Menos 3i vezes 1 dá menos 3i, e agora menos por menos dá mais, 3 vezes 4 dá 12 i quadrado. Pronto, eu já sei que agora em vez de mais 12 vai ser menos 12, porque o i quadrado troca o sinal. Aqui é o caso notável, eu não sei se vocês lembram ou não dos casos notáveis, mas quando eu tenho a mais b que multiplica a menos b, eu posso rapidamente colocar que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Escuso estar a fazer o do meio, porque o do meio era, reparem, se eu resolvesse tudo, dava a ao quadrado, que era este por este, menos ab, mais ba, que é este com este, e depois menos b quadrado. Ora, menos ab mais ba cortava, dá ao quadrado menos b ao quadrado. Por favor, não façam isto. Isto é o caso notável, a ao quadrado menos b ao quadrado. E aqui, de facto, é muito útil, porque 1 vezes 1 é 1, e mais por menos dá menos, 4 vezes 4 dá 16 i quadrado. Ok? E o que é que faz o i ao quadrado? Troca o sinal do número. Portanto, muito simples, tá? 2 tem aqui, menos 8 menos 3 menos 11i, ok? Mais 12i quadrado e passa a menos 12, ok? E em baixo tenho 1 menos 16i quadrado, ou seja, passa a ter 1 mais 16. Vou então agora simplificar, e 2 menos 12, que é a parte real, dá menos 10, ok? Menos 11i sobre 17, e não se representa o complexo na forma algébrica assim. Isto não está na forma algébrica, porque isto é um quociente de dois números complexos, ou se quiserem, de um número complexo com um número real. Nós separamos a parte real da parte imaginária. Então dizemos que é menos 10 sobre 17, menos 11 sobre 17i, e apresentamos, portanto, este resultado final, ok? É na forma algébrica, tem sempre parte real mais a parte imaginária. Vamos então agora, o último portanto, a potência envolvendo o número complexo, tipo z1 ao quadrado. Como é que eu faço isto? Isto é o caso notável também, mas o outro não é este aqui. Portanto, é o 2 menos 3i ao quadrado. Portanto, como é que nós fazemos? Não sei se recordam dos casos notáveis. Eu vou pôr aqui tipo a mais b quadrado e o a menos b quadrado. Não sei se recordam que era o primeiro ao quadrado, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, enquanto este aqui era o ao quadrado, e depois, como este aqui está menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Depois aqui é exatamente a mesma coisa. Vai ser o primeiro ao quadrado, depois, como este tem sinal negativo, vai ficar menos o dobro do primeiro pelo segundo, ok? Já pusemos ali o sinal de menos, ok? Portanto, sabemos que é negativo, um é positivo, outro é negativo, portanto, por isso é que vai dar negativo. E depois mais o segundo ao quadrado, que é o 3i, mas é o 3i todo que fica ao quadrado. Portanto, este é como se fosse, não sei se tem aqui caneta a sublinhar, é o primeiro, é o segundo, mas não sublinhei o certo, porque o certo é o daqui de baixo, porque temos o menos no meio, não é? Temos o menos aqui no meio, portanto, é o primeiro ao quadrado, vou pôr aqui também, e aqui
é o b todo ao quadrado no final, estão a ver, certo? E depois é o a e o b, a e o b. Ok, portanto é assim que nós temos que fazer e colocar o sinal negativo ou positivo, consoante aqui apareça. Eu até prefiro que os alunos saibam que o sinal que aparece aqui no meio resulta do sinal de eu fazer o produto deste por este. Vamos ver, este é positivo, este é negativo, portanto aqui vai ficar menos, porque se tivesse aqui menos 2 ia dar positivo, que era menos 2 vezes menos 3, portanto cuidado com isto, portanto eu prefiro, estou a dizer é isto, é assim, às vezes os professores nunca põem assim, imaginem isto, como é que eu faço isto? Como é que eu sei o sinal do meio? Porque aqui o primeiro ao quadrado era o menos a ao quadrado, vamos ver aqui. Depois há o dobro do primeiro pelo segundo, então eu sei que é 2ab, então mas qual é o sinal? O sinal resulta deste por este, menos por menos dá mais, está bem? E depois o ao quadrado dá sempre positivo, portanto mais b ao quadrado, aqui era sempre positivo, ou menos b ao quadrado, como quiserem, tanto faz por aqui o menos b ao quadrado como mais b ao quadrado, porque ia dar sempre positivo, portanto é como quiserem. Aliás, menos a menos b ao quadrado, isto se eu quisesse podia pôr o menos em evidência e ficava com a mais b ao quadrado. Isto é menos 1, é a mesma coisa que eu ter menos 1 vezes a mais b ao quadrado, que é exatamente a mesma coisa que eu ter menos 1 ao quadrado vezes a mais b quadrado, que menos 1 ao quadrado a 1, a mais b quadrado. Quer dizer que este caso notável é igual ao de cima. Ok? Pronto. Mas pronto, o sinal daqui do meio depende do sinal destes dois. Então vamos lá continuar. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 3 dá 12i. E aqui dá 9i quadrado. Depois os alunos começam a fazer muito rápido, não é? Porque 9i quadrado, em vez de estarem a pôr aqui mais 9i quadrado, às tantas põem logo aqui menos 9, porque já sabem que o i ao quadrado troca o sinal do número. Que é para não perder tanto tempo. Fica 4 menos 12i menos 9. Pronto, e menos 9, portanto isto vai dar menos 5 menos 12i. E temos aqui então as diversas operações. Vou fazer aqui mais um exercício convosco, que é o exercício 12, que dá para fazer, que é também equações envolvendo, é o exercício 13, equações envolvendo os números complexos, 13, ok? É o exercício 13, hei de fazer um vídeo depois com os outros exercícios, mas o 13 resolve em C. E, novidade, resolve em C, eu nunca tinha posto I. O que é o C? Portanto, o C é, pois, o conjunto dos números complexos, está bem? Conjunto dos números complexos. Pronto, e então, vamos aqui ver a situação da fórmula resolvente, que quando dava raízes negativas nós dizíamos que não tinha solução, pois agora vai ter já a solução. Vamos ver como é que nós fazemos isto. Menos 6 igual a 0, ok? Portanto, se vocês puserem isto na máquina de calcular, a máquina vai dizer que não tem raízes. Por acaso não sei o que é que a máquina diz, deixa cá ver se a máquina... Porque a máquina normalmente tem números imaginários também. Então, mas eu vou aqui ao menu da máquina, vou aqui à equação, vou aqui à equação polinomial, vou ao grau 2 e vou pôr 1, menos 5 e menos 6 e vou esperar para ver o que é que a máquina dá e vou pedir o solve. Ele diz 6 e menos 1, c ao quadrado menos 5 menos 6, mas isto não era o que eu queria que não tivesse. Vamos ver aqui, deixa-me ver se tenho que fazer eu aqui a alteração. Vamos ver aqui. Portanto, aqui fica z, vou ter que fazer aqui uma modificaçãozinha, porque eu não quero que tenha zeros. Portanto, z igual a menos b, que é 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 25, menos 4ac, portanto dava mais. Portanto, vamos fazer aqui uma brincadeirazinha, vamos pôr aqui mais 6, por exemplo. Ok? E vamos ver então aqui o que é que a máquina diz, exit, mas aqui com 6. Ok, e vamos ver se a máquina dá. Epá, poça, estou com azar. Claro que sim. Como é que eu posso fazer B? Vou pôr. Tenho que pôr isto a dar uma situação de não.
não quero raízes, então o que é que eu vou fazer? Portanto, c ao quadrado 25 menos 4ac, vou aumentar este número muito grande, vou pôr maior, está bem? Vou pôr 8, por exemplo, ok? E assim está. Vamos lá ver se é desta. Vou pôr aqui um 8, vamos lá ver se me safo desta agora. Pronto, 100 raízes reais. Portanto, eu queria espetáculo, não é? Consegui. 100 raízes reais. Portanto, era o que eu queria. Não tem raízes reais. Porquê? Porque vai ter raízes complexas. Ok? Vamos ver então que raízes complexas é que ele vai ter. Ok? Muito bem. Então, menos b, que é 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac. Portanto, ficava menos 4. 8 vezes 4 são 32. Ok? Sobre 2a. 2, equivalente a z igual a 5 mais ou menos, e cá está, raiz de, e aqui é menos 7, ok? Raiz de menos 7 sobre 2. E pronto, e a gente dizia que isto era impossível. Aqui não, portanto aqui vamos continuar. Aqui vamos continuar, porque eu sei que a raiz de menos 7 vai ser aqui mais ou menos raiz de 7 e com i ao lado. E já vamos ver porquê. Sobre 2. Portanto, ao fim e ao cabo, se a raiz for negativa, basta tirar o sinal menos e pôr um i ao lado. E vamos ver porquê já. Ok? Já vamos ver porquê. Então isto fica z igual a 5 menos raiz de 7i sobre 2, portanto 5 meios raiz de 7 meios, e ele assim já fica na nossa forma algébrica, portanto já está na forma algébrica, ou z igual a 5 mais raiz de 7 i sobre 2 sobre 2, e está na forma algébrica. Agora vamos lá ver quanto é que dá raiz de 7i vezes, ou melhor, porque é que raiz de menos 1 não é, portanto, é igual a i? Porque reparem, o que aconteceu ali foi que eu tinha raiz de menos 7. E raiz de menos 7 é a mesma coisa que ter raiz de menos 1 vezes raiz de 7 vezes 7. Que é a mesma coisa que ter raiz de menos 1 vezes raiz de 7. Ora, quais são as raízes de menos 1? Este é o problema. Raiz de menos 1. Então, que número é ao quadrado dá menos 1, não é? Vamos lá ver. Portanto, vou aqui pôr. Então, quanto é que é raiz de 4? Portanto, se eu puser raiz de 4, eu digo raiz de 4 é 2. Ok? Porque 2 ao quadrado é 4. Ok? Mas, agora temos que pensar uma coisa. A raiz de 4 é 2, mas raiz de 4 também pode ser menos 2. E vocês dizem, mas tu és maluco. É verdade. Portanto, eu agora fiquei um bocadinho maluco, mas eu estou no corpo dos números complexos. E porquê é que eu tenho razão? Eu tenho razão porque 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, quais são as raízes de 4? É o 2 e o menos 2. Ok? Porquê? Porque 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado é 4. Ok? Então, e a raiz de menos 1? Portanto, a raiz de menos 1 é i, ou menos i. Porquê? Porque i ao quadrado dá menos 1, e se eu puser o menos i ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter menos 1 vezes i, menos i, tudo ao quadrado, desculpem, tudo ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter menos 1 ao quadrado vezes i, pois ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, i ao quadrado dá menos 1, e cá está a dar menos 1. Então é muito simples, quando aparece
raiz do número negativo, a gente é só pôr a raiz com o número positivo e pôr um i ao lado, ok? Portanto, se eu quisesse saber quais são as raízes de menos 7, eu dizia que as raízes de menos 7 era o raiz de 7i, ok? Ou raiz de menos 7 é igual a menos raiz de 7i. Porquê? Porque se eu fizer raiz de 7i ao quadrado, vai dar 7i ao quadrado, ou seja, menos 7. Raiz de menos 7i ao quadrado vai dar raiz de menos 7 ao quadrado, por causa de menos dá mais, dá 7, e depois i ao quadrado é igual a menos 7. Então é só fixar, certo? Se eu tenho raiz de menos 7, eu passo a raiz de 7i. Ok? Vamos então resolver aqui mais dois exercícios para ajudar a perceber melhor. Por exemplo, tipo z ao quadrado mais 9 igual a 0. Portanto, z ao quadrado mais 9 igual a 0 não tinha solução, porque dava z ao quadrado igual a menos 9 e nós dizíamos que nenhum número ao quadrado dava menos 9. E agora não é assim. Z ao quadrado igual a menos 9 e a gente diz que z vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 9, ou se quiserem raiz de menos 9, ok? Então, mas quais são as raízes de menos 9? As raízes de menos 9, portanto, eu até vou pôr aqui mais ou menos raiz de menos 9, se quiserem, portanto, podem pôr ou não podem esquecer, são duas. Então, eu tenho que saber que é z igual, eu vou pôr por baixo, o que é que quer dizer que é z igual, mesmo que eu tire aqui, eu só não quero é que vocês esqueçam que são duas. Portanto, há de ser a raiz de 9i ou z igual a menos raiz de 9i. Okay? Então, z igual a 3i ou z igual a menos 3i. E vocês dizem, não acredito. Não acreditam? Então vamos fazer a verificação. Verificação. Então, vamos pôr aqui 3i ao quadrado mais 9, ver quanto é que é igual, e vamos colocar aqui menos 3i ao quadrado mais 9 e vamos ver a que é igual. Okay? Então, 3i ao quadrado dá 9i quadrado mais 9. Aqui também dá 9i ao quadrado, porque menos 3 vezes menos 3 dá 9, dá 9i ao quadrado mais 9. O que é que eu referi que acontecia? Fazia o i ao quadrado, como é menos 1, troca o sinal do número, dá menos 9 mais 9, que é igual a 0. Ok? Aqui a mesma coisa, menos 9 mais 9, que é igual a 0. Tá? C, e último. Vamos fazer z ao quadrado igual a 8. Z ao quadrado igual a 8. Então, quer dizer, z ao quadrado igual a 8, não, z ao quadrado mais 8 igual a 0. Mais 8 igual a 0. Então, isto vai dar z ao quadrado igual a menos 8, ou seja, z igual a raiz de menos 8. E a gente, se estivéssemos nos números reais, a gente dizia que era impossível, mas como estamos no conjunto dos números complexos, nós vamos dizer que temos duas soluções. É z igual a raiz de 8i ou z igual a menos raiz de 8i. E podemos simplificar o 8, porque o 8 é 2 ao cubo, também. O 8, se eu simplificar, divido por 2, vou decompor, dá 4, divido por 2, 2, 2, 1. Ou seja, eu sei que o 8 é 2 ao cubo. Ou seja, eu sei que raiz de 8 é raiz de 2 ao cubo. Eu sei que é raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Ou seja, eu sei que é raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Ou seja, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2. Ou seja, 2 raiz de 2. O que eu costumo dizer é que cada 2 iguais passam um para fora. Cada 2 iguais passam um para fora. Certo? Portanto, eu tinha raiz de
2 vezes 2 vezes 2, e cada 2 iguais, temos aqui 2 iguais, passa um para fora e fica então 2 raiz de 2. Então isto fica z igual a 2 raiz de 2i, ou z igual a menos 2 raiz de 2i. Vocês dizem não acredito, então fazemos a verificação. Então vamos pôr aqui 2 raiz de 2i ao quadrado mais 8. Ora, 2 ao quadrado dá 4, raiz de 2 ao quadrado dá 2, i ao quadrado dá i ao quadrado mais 8. E ficam 8i ao quadrado mais 8, mas i ao quadrado é menos 1, troca o sinal do número, menos 8 mais 8 é igual a 0. Okay? O outro é o menos 2 raiz de 2i ao quadrado mais 8. Mesma coisa, menos 2 ao quadrado dá 4, raiz de 2 ao quadrado dá 2, i ao quadrado é menos 1. Mas eu vou pôr aqui mais 8, ou seja, fico com 8i ao quadrado mais 8, ou seja, menos 8 mais 8 é igual a 0. Ok? Ora, vamos tomar então aqui uma grande conclusão. Quais são as raízes de menos 1? Raiz de menos 1. Ok? Temos duas raízes de menos 1. São duas. É o i e é o menos i. Ok? São as raízes de menos 1. Ok? Porquê? Porque i ao quadrado é igual a menos 1 e menos i ao quadrado também vai ser igual, menos dá mais, que é menos i vezes menos i, dá também i ao quadrado, que é menos 1. Ok? Portanto, isto é uma novidade e vamos ficar por aqui por esta aula. Portanto, isto é o final dos complexos na forma algébrica. Acho que já escrevi forma algébrica alguns aqui, que já emendei, não emendei, vou emendar agora, é a forma algébrica. E vamos fazer só mais um exercício, portanto, interessante, que eu há pouco estava, passei aqui, vocês recordam que aqui do exercício z ao quadrado menos 5z mais 8 igual a 0, está ótimo este exercício que eu inventei depois, ok? Mas ele não estava a bater certo porque ele era z ao quadrado menos 5iz e era mais 6, penso eu, ou menos 6 igual a 0. Ok, vemos já aqui assim, ok, era menos 6 igual a 0. Ok, é este que nós vamos fazer. Z ao quadrado i menos 5z menos 6 igual a 0. Era este o exercício, eu não tinha colocado i e daí que não tenha dado e tenha que depois tive que arranjar a alternativa da resolução. Ótimo, portanto ficamos com mais um exercício, mas vamos resolver então aqui fórmula resolvente. Então ficamos com z igual a menos b, ou seja, 5i mais ou menos raiz de b ao quadrado. B ao quadrado, portanto, é menos 5i tudo ao quadrado. Menos 4ac, menos 4 vezes 1 vezes o menos 6, ok? Sobre 2a sobre 2. Equivalente a z igual a 5i mais ou menos. Agora, menos 5i ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25. 25i quadrado. 25i ao quadrado. Mais 24. Com a raiz. Ok? Eu quero que mais tarde ou mais cedo vocês comecem a fazer rápido. 25 ao quadrado põem logo menos 25. Portanto, e fica z igual a 5i mais ou menos menos 25 mais 24. Cá está o menos 1 sobre 2, equivalente a z igual, isto não escreve, z igual a 5i mais ou menos raiz de menos 1 sobre 2. O que é que a gente aprendeu? Z igual a 5i mais ou menos, sempre que aparecer a raiz
tira-se o sinal negativo, fica só raiz de 1 e acrescentamos o i, ok? Porque as raízes de menos 1 é mais ou menos i, ok? Portanto, sobre 2, raiz de 1 é 1, então vai-nos dar as soluções. Z igual a 5i mais ou menos i sobre 2, ou seja, dá z igual a 5i mais i sobre 2, ou z igual a 5i menos i sobre 2, equivalente a z igual a 6i sobre 2, que é 3i, ou z igual a 4i sobre 2, que é 2i. Vamos fazer a verificação, vocês se habituarem a funcionar isto, funcionar com os complexos, verificação. E na verificação vamos pôr então z ao quadrado, ou seja, 3i ao quadrado, menos 5i que multiplica por 3i, menos 6, e temos que ver se isto de facto vai dar igual a 0. Eles dizem que vai dar igual a 0, vamos ver se vai dar ou não. 9i quadrado menos 15i quadrado menos 6 igual a 0. Menos 9 mais 15 menos 6 igual a 0. Sim, senhora, menos 15 mais 15, 0 igual a 0. Vamos à outra solução, que é com o 2i, 2i ao quadrado. Isto é um igual, ok? 2i quadrado, 2i quadrado menos 5i vezes 2i menos 6 terá de ser igual a 0, ok? Temos 4i quadrado, que é menos 4, certo? E depois menos 10i quadrado, então em vez de mais 10, estão a ver, é assim que faço, menos 6 igual a 0, ou seja, 0 igual a 0, e está certo. Muito obrigado pela vossa atenção, desejo a todos um bom estudo, o meu nome é Jorge Santos, vemo-nos numa próxima aula ou num próximo vídeo.